8h04. É o café da manhã. Aqui você começa o dia bem alimentado de notícias. Eu começo hoje com o Luiz Carlos, presidente do Sintraep. Estamos falando sobre as reivindicações dos trabalhadores da Enduro, os avanços e os não avanços também, principalmente esses, que a reivindicação do sindicato com relação à direção da Enduro. Luiz Carlos, você me falava também de uma advertência que sofreu uma servidora. Explica para a gente o que está acontecendo, como é que foi a situação aí, até para que haja um esclarecimento ao público sobre a situação, Luiz Carlos. Então, é uma advertência que foi aplicada totalmente fora dos padrões normais trabalhistas, né, dos costumes de patrão advertir, que é uma prerrogativa do patrão advertir o funcionário. Certo. Quando Por ele falta, por não estar trabalhando direito. Mas há uma sequência nisso, advertência verbal, advertência escrita, suspensão, né? Isso está na regrinha, né? Até está na CLT, né? Que a Enduro é regida pela CLT. Então ela começa com a advertência verbal, quando eu chamo você e te explico tal situação. Se você persistir, advertência escrita. Se você rescindir, você vai ter aí a suspensão e de repente até a justa causa, né? Há uma escadinha. Uma escala. Uma escala. Então, o que aconteceu nesse caso? A funcionária, em tese, cometeu uma falta dia 3 de abril. Dia 6 de abril, a responsável pelo setor dela chegou nela e foi aplicar a advertência escrita, trouxe a advertência e falou, você vai assinar aqui, né? Você está sendo advertida por tal falha dia 13. A funcionária, obviamente, não assinou, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, ainda mais se você não concordar com aquilo, né? Então, ela se recusou a assinar, a encarregada virou as costas e foi embora. Agora, no dia 8, 9 agora de maio, veio a penalidade dela, que perdeu o abono salarial, consequência dessa advertência aplicada dia 5. Mas qual a irregularidade? A irregularidade é que, na aplicação dia 6, quando a funcionária se recusou a assinar, a regra diz que a encarregada deveria ter chamado 2 testemunhas na presença da funcionária. Fulana de tal foi advertida por isso, isso e isso, ela não vai assinar. Vocês duas pessoas, vocês dois que estão aqui, assinarão como testemunhas de que eu informei e trouxe e ela não assinou. As 2 pessoas assinariam e a advertência estaria aplicada. Se você quer questionar depois, o funcionário pode questionar juridicamente. Você assinaria ali, as 2 pessoas assinariam, você entregaria uma via para a funcionária em questão. Isso não foi feito. No momento, né? No momento, não. Houve uma falha ali da coordenadora que foi aplicada. Na sua presença tem que ser feito isso aí. Então, por volta do dia 8, mais ou menos, eu fui informado disso aí. Dia 9, eu cobrei o RH da Enduro, via e-mail. Via e-mail, posso trazer a cópia se for necessário. Dia 10 de maio, mais de mês depois, chegou a cópia da advertência para a funcionária. Foi deixada essa cópia da advertência com as assinaturas, detalhes, as assinaturas das testemunhas. Essas assinaturas pós-punição. Porque na presença da funcionária, em nenhum momento foi assinado. Não tinha testemunhas lá no local. Em nenhum momento foi aplicado esse preceito de assinar 2 testemunhas na frente da funcionária. Detalhe isso aí. A funcionária disse que não houve testemunhas no local. Não houve assinatura. Não houve assinatura na frente dela, se recusou a assinar, o que é natural, e na presença dela não foi chamado testemunhas. E a cópia da advertência só foi entregue após o sindicato cobrar o RH da Enduro. Então eu quero saber que caberia aí um procedimento que o Valdir, como diretor superintendente, deveria, se ele não tem culpa do processo, se ele não tem culpa da ilegalidade, ele deveria, como superintendente, determinar uma sindicância, uma apuração interna. Quem é culpado disso aqui? É a encarregada da funcionária? É a encarregada do RH? Alguém falhou, né? Ou ele mesmo é o culpado, porque ele assina a advertência. Então, não sei se ele assinou sem ter conhecimento dos procedimentos pós-assinatura dele, mas, de toda forma, foi aplicado irregular, seu Valdir. Você deve estar ouvindo, o ouvidor do município, com certeza está nos ouvindo, o Dorival Neves Júnior, que se encaminhe isso aí para apurar quem é culpado. O diretor superintendente, que assina como responsável pela empresa, a encarregada do setor, que aplicou, que levou essa advertência para funcionário assinar, ou o RH. Quem está devendo nisso aqui? O certo é se aplicar aí uma sindicância, porque por menos que isso,
Por menos que isso, 2 anos atrás eu fui penalizado por 20 dias de suspensão. Por menos que isso. Por menos que isso, houve um processo contra mim 2 anos seguidos, uma sindicância de 2 anos, o que não é da época do Valdir, mas são 2 anos seguidos, e quando sair a decisão judicial, a Endur vai ter que pagar, seja na gestão dele ou de qualquer outra. Mas eu quero saber quem é o culpado disso aqui. E também já estou orientando a funcionária que ela deve entrar com uma ação na Justiça Trabalhista, na qual eu já estou me oferecendo como testemunha do processo. Nesse sentido, eu até ia questionar isso. Nesse sentido, há um acompanhamento jurídico aí, por parte do sindicato para dar esse apoio aos servidores? Então, tem que ter essa orientação jurídica das coisas. O que ocorre na Endura é bastante peculiar. A nossa arrecadação é pequena, certo, proporcionalmente. É insuficiente para ter o jurídico. Exato, nós temos 60%, 70% de associados, mas a arrecadação se torna tanto que nós não temos uma sede administrativa com funcionários e tal. E aí que se aplica a covardia da Endur, sabendo que nós não temos essa estrutura. A Endur é covarde e a administração, por extensão, também é, porque dá aval. A Endur é covarde em não liberar um funcionário, sabendo que nós não temos uma estrutura administrativa para dar esse suporte. Então, o que ocorre? A pessoa que estiver na direção do sindicato tem que ter o mínimo de conhecimento para dar essa orientação. E graças a Deus eu tenho. Mas aí que busca um profissional. Graças a Deus, ano após ano eu tenho estudado isso e sei que a advertência está irregular. E de toda forma aconselhei ela procurar um advogado de confiança. Caberá a ela agora tomar a iniciativa, né, de fazer isso. E eu já estou me oferecendo desde o princípio para ser testemunha nesse processo, porque eu acompanhei desde o começo essa questão, né. Mas reforço novamente a administração municipal que olhe essa questão seriamente na Endur, porque esse caso foi identificado, mas quantos outros casos não podem estar nessa situação de advertência irregular e que o funcionário é advertido e as assinaturas de testemunha são feitas nas costas dele, feitas pelas costas. E depois, para você provar que aquelas 2 assinaturas não foram feitas na sua presença, é bem complicado, né? Nesse caso específico, está tão evidente que não tem como não provar que ocorreu, mas em outros casos esporádicos e mais antigos, você vai ver 2 assinaturas de testemunha. Vai ser a tua palavra contra aquelas pessoas. Acho que pode ter ocorrido mais vezes, né? Eu acredito que já era uma prática constante que agora foi quebrada com a nossa denúncia. Bom, Luiz Carlos, claro, eu vou dar a oportunidade também para o diálogo com a Endur. Eu estarei conversando com o Valdir e quero que as partes se entendam. Esse é o objetivo. Eu acho que o melhor de tudo é que o trabalhador seja reconhecido e que haja avanços no entendimento, que não é uma questão, eu entendo pelo menos que não deveria ser, não é uma questão política, só para dizer, está errado aqui, está errado. Não, acho que tem que ter a discussão em alto nível para que o trabalhador seja beneficiado. Eu acho que é um entendimento também do sindicato, que é que luta pelos trabalhadores que tenha os avanços para essa categoria, Luiz Carlos. O entendimento então, exatamente. Eu em nenhum momento, ninguém nunca me viu partidarizando o sindicato. Claro. Porque eu poderia estar radicalizando e pondo faixas contra a empresa na entrada do colégio, promover paralisações sem fundamento. Eu gostaria de tocar em outro ponto, se tiver um tempinho. Então, relacionada ao bom senso do seu Valdir Fabrício, que o que está correndo agora é uma pressão psicológica relacionada ao abono salarial. O que está correndo é que ele vai cortar o abono salarial de quem tiver 30 minutos de atraso durante o mês, o que é ridículo, porque 30 minutos durante o mês de atraso é irrisório, que daria menos de 1 minuto por dia. Então, essa questão de você espalhar o terror dizendo que eu vou cortar o teu abono se você atrasar mais de 30 minutos somados durante o mês, é mais uma prática terrorística dessa gestão do Valdir, que não pode persistir, gente. Tem que ter o bom senso. Ô Valdir, que você tem uma formação social, se você acompanha o social, se você acompanhava o social antes, eu não sei da sua vida anterior, mas a empresa precisa de visão social. Nós não precisamos de um ditador, nós precisamos de uma pessoa que enfrente uma empresa cidadã, uma empresa voltada ao social. Essa questão de cortar o abono por atrasos irrisórios é ridículo. Cabe o bom senso do administrador municipal e do administrador da empresa pública, né? Não podemos ter essa visão perseguidora. É o mesmo caso do auxílio creche. O auxílio creche é um direito previsto na CLT, tem uma portaria específica do Ministério do Trabalho que trata da questão,
que a empresa com mais de 30 funcionárias deveria ter uma creche ou um convênio com creche, e na ausência desse convênio, ter o auxílio creche, que seria uma remuneração mensal para suprir a ausência de uma creche. Levamos a proposta ao Valdir, e o Valdir, sem nenhum tipo de senso social, até, eu estou falando aqui com mais testemunhas, por exemplo, até fez pouco caso da ideia do auxílio creche. Mas o auxílio creche é uma questão prevista em lei, e ela precisa ser regulamentada apenas a questão do valor a ser repassado para a trabalhadora pagar, de repente, uma babá ou uma creche particular. Então seria, e não incidiria em grandes gastos na empresa, porque a empresa não tem esse número de funcionários. Não tem esse número. Então, tem mais de 30 funcionárias hoje, e caberia aí a aplicação do auxílio creche, mas não tem tantas que estão grávidas, que estão com crianças entre 0 a 6 meses, que em princípio... Não daria impacto na folha. Não daria impacto na folha, até porque é de 0 a 6 meses, no acordo pode se prorrogar, mas em princípio legalmente é de 0 a 6 meses. Falta aí uma visão social para a implementação do auxílio creche para os funcionários da empresa. Tem que valorizar a funcionária também, né? Então, finalizando, Jair, estamos abertos sempre ao diálogo, mas não unilateralmente. Não adianta eu dizer aqui, olha, Valdir, estamos abertos ao diálogo, olha, Escavinato, estamos abertos ao diálogo, se eu falo aqui, ele vem aqui e diz que também está, mas na prática do dia a dia... Também podemos fazer um entendimento aqui no ar, entre as partes... Então, é até interessante você convidá-lo, para ele até fazer o contraponto de tudo que eu disse. E eu tenho certeza que ele fará isso. E justificar o não avanço, né? Justificar por que ele, vindo de uma pastora, por que ele não aplica a visão social coletiva na Endur, né? Então... Estamos abertos sempre ao diálogo e agradecendo sempre ao seu espaço, ao espaço democrático aqui, e sempre que convidado nós voltaremos. Não? Tá certo. Eu só quero dar um pitaco final aqui, que eu entendo que, embora tenha suas convicções pessoais, eu acho que o sistema, essa dependência toda da Prefeitura Municipal é que impede alguns avanços. Pelo menos é um entendimento superficial inicial que eu tenho da situação, viu, Luiz Carlos? Mas tenha sucesso, um ótimo dia para você, Luiz Carlos. Continue defendendo a classe trabalhadora da Endur. Tenho certeza absoluta que com o trabalho os trabalhadores, os funcionários, já conseguiram avanços e vão conseguir muitos mais nos próximos anos. 8h16, eu volto já para o bloco final aqui do nosso Café da Manhã.